Olá pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer a você que tem feito sua inscrição no canal, tem compartilhado, tem ajudado este canal a crescer. Esse que vos fala é Carlos Matias, professor de Teologia, professor de Língua Portuguesa e professor de Literatura. Roda o vídeo! Pessoal, tudo bem? Eu quero tratar de um assunto com vocês que diz respeito à homilética. Vá lá no canal, no primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo de homilética, foi fantástico. Nós vamos trabalhar agora com vocês a posturas ideais no ato de discursar. E eu quero que vocês prestem atenção neste conteúdo aqui. Analise esse conteúdo comigo. O pregador deve se esforçar para se tornar atraente ao proferir a mensagem que Deus colocou em seu coração. A mensagem não deve estar destituída de sentido, de valor e de clareza. Vejamos algumas posturas que o pregador deve ter na comunicação, na mensagem. Olhem para mim aqui. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu mostrei na imagem a vocês alguém fazendo assim. Você já imaginou um pregador em sua postura, gesticulação no púlpito, ele está fazendo assim? Isso é ultrapassado. A gesticulação é inadequada. Pode surgir várias interpretações múltiplas na mente, até a mais pejorativa possível. Mas tem outras posturas que o pregador faz bem assim no púlpito, dando um sinal de positivo, ou seja lá o que for, normalmente é um sinal de positivo. Também é uma postura inadequada, nem vai contribuir, pode gerar má interpretação. Observe que o pregador, ele não só se comunica através da fala, ele se comunica através da postura e da gesticulação. Para você ser eloquente, o que é eloquente? É a capacidade intelectual que alguém tem de persuadir o ouvinte a aceitar suas ideias. É o dom natural da palavra. Isso é ser eloquente. Eloquente não tem nada a ver com a voz, se é a voz de locutor, se é fina, se é um tipo de voz alta ou não. Não! É somente você convencer o ouvinte a aceitar a sua ideia. Você está sendo eloquente. Esse processo de um dom natural da palavra. É o que Severino Pedro da Silva diz no livro dele. O pregador e o sermão. Homilética, o pregador e o sermão. Então, é pertinente você saber o que é ser eloquente. Outra coisa que você tem que entender. A mensagem sua, a sua pregação, a sua prédica não pode ser destituída de sentido. Professor, o que é uma mensagem destituída de sentido? É uma mensagem que não condiz, não casa com as ideias do texto, não é explicada de maneira plausível, nítida, para levar o ouvinte a entender o que é que você quer dizer. Então, é uma mensagem destituída de sentido. Então, cuidado com o assunto primordial que eu quero tratar com você agora, que é gesticulação. Observem aqui o próximo slide. Primeiro, usar a linguagem simples e clara. Vocês estão observando essa imagem aí? Observe que ele está enfurecido, bateu no púlpito, em cima da Bíblia, no púlpito, chega a estar ali, ó, uma prosopopeia, pum, onomatopeia, né, aliás, pum, aquele barulho de som, bateu no púlpito irado. Você não precisa fazer isso, e nem apontar o dedo indicador para ninguém ao estiver ministrando. Acabe com essa postura. Primeiro, ó, usa a linguagem simples e clara, observa aí no slide.
O grupo que nos ouve é por demais variados em seu grau de instrução. Por isso devemos ser simples para atingir a todos. Segundo, usar o próprio estilo, não alterar a voz, não plagiar outros pregadores. Terceiro, falar de tal forma que todos possam ouvir. Deve pronunciar distintamente as palavras. Não falar depressa demais. Tomar cuidado na articulação das sílabas. Olhem para mim. Olhem para mim. 3 verdades eu lhe mostrei no slide. Use linguagem simples. Por que você vai usar um vocabulário se as pessoas não vão lhe entender? Usa linguagem simples e clara, nítida para o povo. Linguagem simples, ou seja, linguagem do povão da massa. Segunda verdade, use seu próprio estilo. Não fique imitando pregadores famosos, não. Nós vivemos uma época em que os pregadores nossos escutam as mensagens no YouTube, certamente, e vai pegar os mesmos jeitos, articulações, voz, chavões de pregadores famosos. Você não precisa disso. Você está dizendo que Deus não é poderoso para lhe usar. Não precisa. Se você tem um pregador que diz assim famoso, vem comigo no Glória, por que você também bota imitando no seu canal? Eu estou falando para pregadores, inclusive de Maceió, Alagoas mesmo. Deixem de imitar, não precisa, use o seu próprio estilo. Deus vai usar você da maneira que você tem o seu temperamento, sua linguagem, o seu próprio estilo. Certo? Não adianta plagiar pregador. Terceira verdade, fale de maneira que todos possam ouvir. Nem fale rápido demais e nem lento demais. Você é um pregador pentecostal, certamente. A maioria no Brasil são pregadores pentecostais. Cuidado com o timbre de voz, com a articulação das sílabas. Então, amplie bem a boca, verbalize bem, gesticule junto com a voz, de maneira que todos possam entender. Observe o próximo slide. Quarta verdade, falar diretamente aos ouvintes. Para maior facilidade em atingir os ouvintes, devemos considerar que estamos falando para um grupo de amigos. Nunca dar a ideia de superioridade ao falar. Olhar para todas as partes do auditório procurando o contato direto nos olhos do ouvinte. Quinto, falar com o corpo solto. O pregador deve utilizar as mãos, a cabeça, enfim, todo o corpo para dar ênfase àquilo que está falando. O corpo deve permanecer ereto, apoiado em ambos os pés. Observem o que eu vou lhe dizer. Quando ele diz falar direto aos ouvintes, é importante você ter em mente que você tem que olhar para o auditório, o público. A igreja está cheia, ou o salão, seja lá onde for, olhe para o alto da cabeça das pessoas. Evite de olhar para o chão, evite de dar as costas para o ouvinte. Não, olhem para eles, para a expressão facial deles. Não pregue de cabeça baixa, não. E com a postura do corpo está ereto e solto. Tira as mãos do bolso, do paletó, tira as mãos do bolso da calça. Você não precisa estar ministrando assim. Ministre articulando, certo? Agora olhando diretamente para o público. Tem público do lado esquerdo e do lado direito. Vá virando o corpo e olhando, interagindo com as pessoas. E aí você vai entender pela expressão facial das pessoas, alguma mensagem vai sair dali para você, se você até está indo bem ou não, certo?
Olha o slide, o próximo aqui, ó. Sexto, fale com convicção. Falar com convicção. Um auditório responde ao pregador que fala com convicção. Sem esta qualidade, está difícil atingir e convencer alguém daquilo que estamos falando. Isso é falar com entusiasmo. Ainda que o assunto seja bom, se não houver entusiasmo, o sermão decresce muito. O entusiasmo demonstrado na voz, na expressão facial e na maneira de falar. Olhem aqui para mim. Você já imaginou se você não tem convicção daquilo que você vai pregar? Então não prega. O texto, eu estou diante de um texto. O texto é complicado para mim. Não vou ministrar nele. Outra coisa. Quando você vai falar com convicção, nunca pergunte nada para ninguém no púlpito. Não, você ministre. Nem pergunte nada para alguém no auditório. Quem me ajuda aí? Que significado é dessa palavra aqui? Não! Se você não sabe o significado, você vai encontrar dificuldade. Você vai vender uma imagem para o público que você não tem convicção daquilo que você está ministrando. Você não tem convicção. Fale com convicção, com certeza daquilo que você vai ministrar. Não deixe dúvida para o ouvinte. E fale com entusiasmo, com carisma, com alegria. Público não é seu inimigo, público são seus irmãos na fé. São seus amigos na fé. Ministre com entusiasmo e não como alguém revoltado. Observe o próximo slide. Observe a posturas inadequadas. Leiam direitinho isso aí, ó. Não demonstrar nervosismo. Observe, nunca demonstre que esteja nervoso. Não olhe para os membros inferiores dos ouvintes. Jamais sente com as pernas abertas. Jamais levar suas dúvidas para o púlpito. Ficar ajeitando as calças como se estivesse caindo. Evitar exagero nos gestos. Não fixe os olhos apenas em uma pessoa. Evite gírias ou linguagens pejorativas. Se mover demasiadamente, não faça isso. Pregar com as mãos no bolso, também não faça. Olhem para mim. Nunca demonstre que esteja apreensivo, nervoso. Nunca diga, para mim é um peso enorme ministrar aqui. Não, não precisa. Porque alguém crítico que vai estar lá no auditório vai dizer, finalmente, ele tem convicção ou não? Porque ele está nervoso. Nervoso você sempre vai estar. Mas mantenha o equilíbrio e não demonstre isso para ninguém. Segundo, ó, não olhe para baixo, para membros inferiores de ninguém, senão alguém pode olhar para você e imaginar que você está olhando para as pernas de alguém. Enfim, você tem que olhar para o alto da face das pessoas. Certo? Outra coisa, não sente no púlpito com as pernas abertas. Não. Feche as pernas, tenha postura. Certo? Não, de novo, não leve suas dúvidas para o púlpito. Não leve. Cuidado com isso aí. E nem fique ajeitando as calças quando estiver ministrando. Isso é horrível. Isso você, para a juventude de hoje em dia, que são muito engraçados, com humor elevado, você vai fazer os outros rir, sorrir, zombar de você. Certo? E cuidado, não fique fixando os olhos apenas em uma pessoa. Não! Olhe para o auditório. Se você apenas ficar vidrado em uma pessoa, pode gerar má interpretação. Certo? E cuidado com a linguagem, evite gírias. Acabe com isso, com gírias. Amplie seu vocabulário. Amplie. E linguagens pejorativas, acabe com isso. Acabe, tenha um vocabulário polido, sadio. Sadio, e você será muito feliz. Eu quero recomendar para vocês
certo? Homilética, a eloquência da pregação de Plínio, certo? Isso aqui é fantástico, material muito bom, Plínio Moreira da Silva. Erros que os pregadores devem evitar, de Círio Sanches e Borne, certo? E queria indicar para vocês, pregadores, Pregação ao Alcance de Todos, da editora Vida Nova. E os livros de hermenêutica de Esdras Costa Bento e hermenêutica avançada de Henry Winkler. Fantástico. Vai te ajudar bastante. Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Nos ajude a compartilhar. E Deus vai te abençoar grandemente. Um forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.